Olá, o Amigo Animal está começando hoje com um assunto totalmente diferente. A gente nunca falou sobre isso nesses 10 anos de programa. A gente vai falar sobre elefantes. Por que a gente decidiu falar sobre elefantes? Porque no Brasil, na América Latina, o Brasil foi escolhido para a criação do primeiro santuário de elefantes. E quando a gente pensa numa coisa dessa, a gente fala assim, ai, que legal, as pessoas que amam os animais, né? Que legal, que bonito, que bom fazer isso. Infelizmente, quando há necessidade da criação de um santuário, é porque existem muitos animais sofrendo. Eu estou aqui do lado da Júnia Machado. Obrigada, Júnia, por ter vindo aqui a Santos, bater um papo com a gente. Prazer, gostaria obrigada. que você se apresentasse, dissesse qual é o seu cargo, o que você é dentro do Santuário de Elefantes Brasil. Eu sou presidente do Santuário de Elefantes Brasil, que é um projeto novo, é o primeiro santuário de elefantes da América Latina. Nós estamos em fase de desenvolvimento e eu sou diretora da Elephant Voices aqui no Brasil, que é a Elephant Voices é uma organização internacional que estuda elefantes na natureza e desenvolve projetos de conservação. E também desenvolve programas para bem-estar de elefantes em cativeiro, dando assessoria para o mundo todo. Então, Júnia, a gente, antes de começar o programa, a gente estava conversando, né, da crueldade a que os animais, de uma forma geral, não só elefantes, são submetidos dentro, por exemplo, de circos, não precisa nem falar, mas principalmente dentro de jardins zoológicos, que são lugares que aparentemente a gente que vive longe da natureza acha deslumbrante porque tem meia dúzia de árvores, mas será que aquilo ali realmente é o habitat, é o lugar ideal para esses animais que vivem lá dentro? No caso dos elefantes, eu gostaria que você me dissesse como você vê os elefantes da América Latina dentro dos jardins zoológicos em relação aos Estados Unidos e Europa. Então, Leila, o objetivo declarado dos zoológicos é trabalhar pela conservação dos animais que eles mantêm. Só que, pelo menos no caso dos elefantes, eu posso afirmar para você, os jardins zoológicos são lamentavelmente inadequados para abrigar elefantes. São imensos, né? Elefantes são seres enormes que têm necessidades físicas muito especiais, eles necessitam caminhar muitos quilômetros por dia, eles necessitam explorar, eles precisam ter desafios físicos, emocionais e psicológicos, eles precisam se comunicar, eles precisam viver em sociedade. Um jardim zoológico, por maior que ele seja e por mais que ele invista num recinto, como fazem nos Estados Unidos, muitas vezes investem em recintos grandes e caros, nunca será adequado para elefantes, porque ele não consegue prover as necessidades físicas, biológicas e comportamentais, as necessidades mínimas dos elefantes. Fazendo um comparativo, gente, com um comparativo tosco com a gente que lida com animais domésticos, é a mesma coisa as pessoas acharem lindo criar um abrigo para cães e gatos. Nunca aquilo ali vai satisfazer as necessidades psicológicas, físicas, sociais dos cães e dos gatos. Eles precisam de lares, né? Eles precisam voltar para o habitat natural, impossível já que foram domesticados pelos seres humanos. Agora, o que a gente não quer, no caso dos elefantes, dos leões, das girafas, é que isso se torne uma coisa, como já é, né, infelizmente, uma rotina. Você presenciar um elefante que, porque ele tem uma cabaninha num canto e 2 palmeiras, uma de cada lado, as pessoas acharem que ele é feliz ali. Né? É muito triste, porque, como você disse, os elefantes eles são extremamente sociáveis e ligados à família. Eles são, né? muito inteligentes, eles têm o cérebro muito grande, e eles conseguem resolver problemas, eles se comunicam de diversas maneiras, eles se comunicam quimicamente, se comunicam através do tato, se comunicam através da voz, se comunicam através de infrassom, se comunicam através do solo, por comunicação sísmica. Por exemplo, na savana africana, a família se separa na época da seca, a matriarca consegue mandar comunicação para o restante da manada, avisando onde ela encontrou água. Quer dizer, é um ser tão complexo. Repete isso. Eles se separam eles se separam, por exemplo, na época da seca, eles podem se separar. Uma família se separa em 2 grupos. Esse grupo aqui encontra água, eles conseguem mandar vibrações pelo solo ou infrassom para o restante da família que está bem longe, milhas de distância, e eles se reúnem. E eles conseguem se chamar, conversar. A gente tem no banco de dados da Elephant Voices um estudo completo e com gravações das vozes dos elefantes. A Joyce, que é a nossa diretora científica, morou quase 4 décadas na África estudando as vozes dos elefantes, estudando a comunicação dos elefantes. Então, tem os sons gravados e o significado.
Você, se entrar lá no banco de dados, você consegue puxar e ver os elefantes se comunicando. Isso Como é uma que coisa é? que eu acho que falta um pouco quando o elefante está em cativeiro, Total porque desconhecimento, né? Ali, O- o que o que é elefante em treinado? cativeiro, Dar comida e... para começar, ele raramente vocaliza. Eu visitei a Teresita já no zoológico inúmeras vezes. Quem é a e Teresita? A Teresita é elefanta africana, aliás, africana ou elefanta, né? Que mora sozinha no Zoo de São Paulo. Ah, e aquele caso que eu vi a foto É. nas redes sociais, uma aliá, uma elefanta, que vive sozinha no Zoológico de São Paulo, em condições que, para eles, né, porque sempre há uma justificativa para dirigentes de zoológico, porque é altamente lucrativo, né, e ninguém quer perder a boca de viver às custas dos animais, o animal não fala, e vive confinada. Tem uma foto dela confinada Ali, num na quadrado. verdade, O que que é aquilo? ela fica naquele recinto pequeno enquanto o zoo está fechado e durante a noite. Quer dizer, ela acaba ficando a maior parte do tempo ali, porque Meu o zoo Deus só do abre das céu. 9 às 5. Então, para mim, né, que eu adoro elefantes e estudo elefantes e sei o quão inteligentes e gentis e tudo que eles são, quando eu vejo ela trancada ali, me dá um pouco de agonia mesmo, porque eu fico imaginando como que ela fica a noite toda sozinha naquele recinto pequeno e escuro. É um absurdo Né? isso, né? É muito triste É muito triste. a gente saber que até as pessoas que trabalham, eu costumo falar muito isso onde eu trabalho. Você trabalha com animais e você não consegue estabelecer vínculo com eles, a pessoa que não consegue ter a sensibilidade, depois de estar anos ali com aqueles animais, sejam eles quais forem, e não consegue procurar saber um pouco mais sobre eles, não consegue tentar ajudá-los de alguma forma, existe algum problema patológico com essa pessoa. Não, A gente mas- pega vínculo até com o carro. Eu né? acho, na verdade, que as pessoas que cuidam dos animais ali no zoológico gostam muito dos animais. Eu acho que gostam. É que assim, o zoológico já está ali, é um formato antigo, né? É uma coisa É antiga, cultural, né? cultural. Tá ali faz tempo. As pessoas escolheram estudar zootecnia ou veterinária ou biologia porque eles adoram os animais. Então, eles estão ali para ajudar da melhor maneira possível os animais. Só que existem grandes limitações. Porque, por mais que você ajude, tem as regras do zoológico, tem o Não, o claro, tamanho claro. limitado, tem a Claro. quantidade de alimentação limitada, né? Porque os elefantes na natureza se alimentam durante 18 a 20 horas por dia, ininterruptamente. Lá Eles ficam, são 2 vezes por dia, né? devem ser 2 vezes por dia. Eu tenho ficado bastante tempo com ela nesses 4 anos, observando, e realmente. Com a Teresita, com a Teresita, que é a elefanta do Zoológico de São É. Paulo em especial. Eu passei muito tempo ali observando, porque a gente criou uma planilha para comparar o comportamento dela com o comportamento de um elefante na E savana. foi permitido que você ficasse lá fazendo Não, eu esse fui estudo? Ou você incognitamente, eu fui por conta incognitamente. própria, Entendi. como entendi, visitante, fiquei ali observando com uma planilha, porque eu queria também entendi, entender entendi. o quanto o cativeiro estava afetando a Teresita. Antes de falar qualquer coisa, né, eu queria ver como ela vivia. E aí o que eu notei? Que a maior parte do tempo ela passa em cima de uma plataforma de concreto, pequenininha, balançando para frente e para trás, que a gente Sim. chama de comportamento estereotipado. Ela fica ali virada para a área do fundo, que é a entrada de serviço por onde os tratadores entram para dar Sim, comida. Então, aguardando. eu imagino que ela Meu fica ali Deus. aguardando alguma ação, aguardando que algo aconteça, que Às alguém vezes nem apareça. é fome, ela está tentando interagir para talvez Ela, até... ela fica ali porque dali ela consegue ver o que acontece quando a pessoa entra. Aí, às 5 da tarde, eles abrem o recinto pequeno, ela entra afobadamente, porque acho que ela já está cansada também de ficar ali fora, é uma mudança para ela entrar lá. E de manhã, esse dia especificamente, que a gente estava observando a Teresita, ela estava presa ali dentro, e sempre perto da janelinha, ela estava querendo sair. Aí abriram, 9h15, ela saiu, aí se alimentou, colocaram um pouquinho da ração. Mas assim, ela passa o dia todo ali, né? Por mais que ela invente coisas para fazer. Eu notei que recentemente ela cavou um buraquinho, coisa que ela não fazia antes. Eu fiquei até feliz, ela cavou um buraquinho e estava brincando, passando a pata ali. Porque eles recentemente colocaram uma cerca elétrica em volta de todo o recinto dela. E até dezembro essa cerca não estava lá. E sempre que eu ia, eu via que ela se exercitava um pouco, ela tentava sair do recinto, ela passava as 2 patas para fora, punha na beiradinha do fosso para tentar pegar a vegetação fresca que cresce na beirada do fosso ou do outro lado do fosso, as árvores, né? E isso até que era bom para ela, porque ela estava trabalhando os músculos, né? Agora até isso E foi exercitando tirado, né? eu acho
Eu não posso dizer porque eu não perguntei ainda para o zoológico, mas devem ter colocado por uma questão de segurança, Claro, com medo que ela claro. caísse no fosso, Claro, né? claro. Mas, de qualquer forma, limitou algo que ela Limitou. poderia estar E é uma coisa, desenvolvendo. essa vegetação de fora, por que também que ela gostava de pegar? Quando você tem uma área fechada, e que não é muito grande, o elefante obviamente urina nessa área. O solo fica contaminado. Então, ela não Sim. gosta muito daquele pasto. O pasto não é bom para ela. Claro. Então, ela come o que entregam, a ração, e aí ela gostaria de pegar a vegetação de fora, que não está infectada pela urina, né? Você poderia citar, se é que existe, algum zoológico no mundo que você possa dizer assim, olha, esse tem condições adequadas para manter um elefante ou para manter os animais de uma forma geral? Olha, eu visitei o Zoo de Oakland, uns 2 anos atrás. Eu estive em um congresso de elefantes no Santuário Falls, na Califórnia, e esse congresso foi sediado no auditório do Zoo de Oakland. Então, nós tivemos contato com toda a equipe do Zoo, nós visitamos os elefantes. Eles têm, assim, vários elefantes numa área muito mesmo? grande. Os elefantes não ficam confinados em momento algum em lugares fechados. Eles têm a opção de entrar e sair desses abrigos durante a noite toda. Se ele quiser, está muito frio, ele entra para dormir um pouquinho. Tem uma pilha de areia super gostosa, é tudo fofo lá dentro, porque o elefante precisa andar em áreas fofas, áreas macias, por causa da constituição da pata deles, né? E se eles ficam muito tempo em concreto, eles adoecem. Então, esse Zoo de Oakland tem sempre areia nessas áreas fechadas. O elefante entra a hora que ele quer, pode descansar um pouquinho ali dentro. Durante a noite ele sai, ele fica livre para andar pela área toda, interagir com os outros elefantes. Existe uma metragem mínima que você possa, por exemplo, um chimpanzé na Europa, me parece que é exigido um mínimo de 1.000 metros quadrados por chimpanzé, quando no Brasil a legislação parece que é de 100 metros quadrados. É absurda, absurda. Existe uma legislação que diga qual é a metragem quadrada mínima para que um elefante Então, possa viver? Só que aguarda um minutinho que a gente continua esse papo no próximo intervalo. Tá. Voltamos com o programa Amigo Animal. Hoje a gente está recebendo a Júnia, presidente do Santuário de Elefantes Brasil. E a gente está falando sobre os elefantes, sobre a vida dos elefantes, especialmente dentro dos jardins zoológicos, né? Se é que a gente pode chamar que aquilo é vida. E a gente está discutindo sobre a criação do Santuário de Elefantes no Brasil. Uma coisa inusitada, muito bem-vinda. E eu acabei de perguntar para a Júnia se existe uma metragem mínima considerada, vamos dizer assim, boa para que você possa manter um elefante num cativeiro. Existe essa metragem, Júnia? Infelizmente, os cativeiros tradicionais não têm como manter satisfatoriamente elefantes. Por exemplo, aqui no Brasil, pela lei, você tem que ter 1.000 e poucos metros quadrados, mas isso é irrisório para um elefante. Que precisa andar tantos quilômetros por dia, como você falou. Exatamente, caminha muitos quilômetros por dia. Então, infelizmente, por mais que você dobre ou multiplique por 5 a área dos zoológicos tradicionais aqui do Brasil, ainda assim os elefantes vão ter doença nas patas, vão ter doenças psicológicas e vão se sentir infelizes, porque eles não vão ter o que fazer ali. Né? É um espaço muito pequeno para eles. Entendi. E no caso do Santuário Brasil, por que vocês chegaram à conclusão? Vocês devem ter feito uma análise na América Latina, e eu acredito que vocês detectaram que existam muitos elefantes confinados em circos, acorrentados. Quero dizer que Santos é uma cidade que proíbe a apresentação de circos com animais, mas a gente sabe que no Brasil muitos circos já não trabalham mais com elefantes, e não é nem por pena, é por causa da despesa, do trabalho que dá confinar um animal e por desse. causa da pressão da sociedade da pressão também. da sociedade, que é o que vale, para a gente ter alguma mudança. Mas a América Latina inteira, acredito que deve existir casos terríveis que devem preocupar muito vocês. Por que vocês chegaram à conclusão de que o Brasil, em toda a América Latina, seria um local para vocês instalarem um santuário? Onde vai ser? Aí me explica tudo. Nós achamos que o Brasil, como existe uma lei para ser aprovada, né, que já passou em várias instâncias, a lei que vai proibir o uso de animais em circos no Brasil inteiro, é um país progressista que está se movimentando
em prol da proteção animal. A gente acha que existe essa movimentação e uma vontade política de que isso melhore. A sociedade tem se movimentado muito a favor dos animais. A localização é central na América Latina e tem muita área, né, no Brasil. E tem área boa para os elefantes com clima muito bom. Porque os elefantes se adaptam também a climas frios, mas se durante o dia fizer muito calor, para que eles aqueçam o corpo. Então, por exemplo, no Chile, o que acontece? Quando é inverno, o elefante não consegue se aquecer suficientemente durante o dia para passar a noite aquecido. Tá, entendi. Então, eles sofrem. Aqui no Brasil, não. O clima é muito bom. E existem mais de 5.000 elefantes em cativeiro no mundo todo. 2 santuários muito bons nos Estados Unidos. Um deles foi fundado pelo Scott Blass, que é diretor do Santuário de Elefantes Brasil, que está aqui com a gente na equipe, já está morando no Brasil. O outro é na Califórnia, o Santuário Paul's. Existem alguns santuários na Ásia, muito bons também, que resgatam elefantes tanto de circo como de trabalho na indústria de turismo. Esses elefantes que carregam pessoas nas costas, que sofrem muito, ou de extração de madeira ilegal. E a nossa referência são esses santuários que já existem. Nós queremos fazer na América Latina... Esse que a gente está mostrando é o de Tennessee? Do Tennessee, que foi fundado pelo Scott Blass e que hoje em dia tem 15 elefantes que vivem lá da maneira mais próxima possível, do modo como eles viveram na natureza. Eles escolhem com quem andar, para onde ir, com quem ficar, o que fazer durante o dia. Podem se alimentar naturalmente e eles têm um final de vida, vamos assim dizer, porque eles vêm resgatados também de circos, de zoológicos e conseguem de entretenimento. Resgatar o psicológico desses animais que vêm de circo? Consegue tranquilamente. Olha, eu vou te falar, tem muitos casos assim que a gente poderia citar. Alguns elefantes chegam um pouco mais traumatizados e podem demorar um tempo para se adaptar. Teve um caso de por exemplo, no Santuário Paul's da Califórnia, que ele ficou 1 ano parado sem se mexer. Meu Deus! Ele ficou 1 ano parado, ele não entendia que ele finalmente estava livre e que existiam outros elefantes e que ele poderia fazer coisas naturais da espécie dele. Depois de 1 ano, um dia ele olhou para os elefantes que estavam no laguinho. Mas ele via os outros elefantes, mas ele não interagia, mas ele não quieto. conseguia... Esse foi o pior caso, porque normalmente eles se integram muito rapidamente. Esse demorou 1 ano. Finalmente, depois de 1 ano, ele decidiu, caminhou, entrou no lago com os elefantes e nunca mais se separou, começou a se comunicar. Foi um ato de coragem dele, né? Assim, finalmente, tipo, não, eu vou. Esse era muito traumatizado. Teve, por exemplo, o caso de 2 elefantes que, quando foram entregues por um circo no Santuário da Califórnia, o dono do circo disse pro diretor do santuário, pro Eds, falou: olha, você está perdido, porque esse aqui matou um tratador do circo e esse aqui é um neurótico e vai te agredir, vai te matar. Falou que assim, em 1, 2 semanas, os elefantes estavam calmíssimos, estavam entendendo que estavam sendo bem cuidados, que eles nunca agrediram ninguém no santuário, se integraram com facilidade. E eu presenciei também um caso muito bonito no santuário da Tailândia, no Elephant Nature Park. Eu fui para lá o ano passado, passei 1 mês lá trabalhando, e tinha acabado de chegar uma elefanta chamada Lucky, de circo. Ela era cega, ela tinha ficado cega por causa dos holofotes. Veio de circo e ainda se chamava Lucky. E segue. O circo se chamava Lucky também, né? Tá bom. E viajava lá pela Tailândia toda. Depois de 1 ano, o santuário conseguiu convencer o dono do circo que ela tinha que ser resgatada. Ainda tem disso, né, Júnia? Você ainda tem que convencer a pessoa, Ficou né? 1 ano conversando com o dono do circo, explicando, ela doente, sem enxergar, trabalhando todas as noites. Finalmente ela foi resgatada. E foi lindo e inacreditável, porque assim que ela saiu do caminhão, todos os elefantes do santuário vieram recebê-la, vocalizando e passando a tromba e fazendo carinho, e logo 3, eu falo aliá ou elefanta, porque você pode falar das 2 maneiras. Logo 3 aliás adotaram a Lucky no mesmo dia e levaram para viver com elas, então elas passam todos os dias juntas. Eu acompanhei vários dias esse grupo, dessas 4 aliás, elas seguem todos os dias de manhã para tomar banho de rio. E as outras são os olhos da Lucky que não enxergam. Elas guiam a Lucky. Que coisa mais são linda. amicíssimas. Quer dizer, uma aliá que ficou a vida inteira num circo, no dia seguinte praticamente já totalmente É aquela sociável. comunicação que você diz que existe entre eles, né? De Existe, alguma forma muito eles forte. captaram que ela era limitada visualmente e que precisava deles. Exatamente. Né? Exatamente. Isso é que a gente tenta, às vezes, convencer as pessoas de que existe entre os elefantes, existe entre os cães. Eu acredito muito em evolução espiritual. É claro que existem...
animais menos evoluídos estão numa escala inferior de espiritualidade e animais mais evoluídos. Por isso que às vezes a gente tem cachorro e fala, cara, esse cachorro só falta falar, ele é gente, eu acho até que se ele falasse estragaria tudo. Mas ele capta as coisas. Existem animais que são os bravos, que ainda você não consegue se aproximar. Eu acho que tudo é evolução. No caso dos elefantes, por que são muito mais sensíveis? Porque eles estão, felizmente, muito longe do ser humano. Eles ainda vivem em contato com a natureza. Então, quanto mais ligados à natureza, eu acho que maior a sensibilidade desses animais. Mas, voltando ao Santuário Brasil, que a gente estava perguntando, vocês estão vislumbrando uma área no Brasil? Gostaria que você me falasse onde é essa área e qual é o objetivo de vocês aqui no Brasil com esse santuário. Então, nos foi oferecida uma área muito boa na fronteira do Pará com Mato Grosso. Nós estamos analisando essa área, já fizemos vários testes de solo, tem ideia de da vegetação. dimensão? Ela tem 1.200 hectares, é bem grande, é um tamanho muito bom. É um tamanho muito bom. E, assim, enquanto a gente está terminando a análise dessa área e trabalhando em alguma documentação que é necessária, nós estamos pesquisando algumas áreas menores, bem perto dali, para poder começar uma base operacional provisória para trazer a ramba, que é uma alhá que está no Chile, que foi resgatada pela Ecópolis, que é uma organização que é nossa parceira. Ela também trabalhava em circo pela vida toda, trabalhou em circo por toda a vida, e foi resgatada. A ramba. Essa aliá trabalhava em circo. Trabalhava em circo no e Chile. A Ecópolis é uma entidade que já está monitorando a ramba. Conseguiu resgatá-la do circo, mas na justiça, né? Anos de processo. E ela vive hoje, provisoriamente, num zoo, que fez um acordo com a Ecópolis para cuidar dela até que o santuário aqui fique pronto. Então, nós ajudamos. O Scott, às vezes, visita a ramba e treina as pessoas que tratam da ramba e todo dia se comunicam por e-mail. E o Santuário do Tennessee ajuda a financiar a ração, o veterinário. Então, estamos todos unidos cuidando da ramba. E o nosso objetivo é tirá-la o quanto antes do Chile, porque ela também está sozinha numa área que é pequena. Você tem previsão disso? Olha, a gente gostaria de trazê-la em no máximo 1 ano, vamos assim dizer. Você assume um compromisso comigo no ar de quando fizer isso a gente poder acompanhar? Com certeza. Com certeza. Porque aí a gente vai, né, Lê? A gente vai para o Chile com vocês, a gente acompanha todo esse resgate. A gente espera poder trazê-la logo, porque inclusive a ramba é uma alhá muito sensível ao frio, ela treme muito. Ai, não acredito, ela treme. gente. Então, chega o inverno, ela começa a tremer inteirinha. E a Ecópolis colocou aquecedores para ela dentro da área fechada, colocou água quente na área onde ela passa a noite. Ela passa a noite se quiser também, porque ela não fica presa. Ela pode entrar e sair, tomar banho lá fora. Agora, no inverno, ela gosta de ficar ali dentro. E lá faz muito frio, muito frio. Então, a gente gostaria de poder trazê-la antes do próximo inverno. Agora, para isso, a gente está trabalhando, assim, forte lá no Mato Grosso e no Pará, né? Analisando todas as possibilidades. Estamos começando a conversar com potenciais apoiadores. Tem já uma rede de pessoas envolvidas. É isso que eu ia te perguntar. Que tipo de apoiadores vocês precisam no Brasil? Olha, porque é um tema totalmente novo. A gente está com o programa, faltando 2 minutos, eu queria fazer mais um programa com vocês sobre isso. Que tipo de apoiadores vocês precisam? E onde vocês vão arrumar veterinários que entendam de elefantes aqui no Brasil? Olha, a Cat, esposa do Scott, e uma das diretoras do santuário, é técnica veterinária totalmente especializada em elefantes. E o Scott, a vida toda, ele trabalhou com elefantes, então os dois entendem tudo e treinarão veterinários. Agora, foi uma boa pergunta dos apoiadores, porque nós precisamos começar a construção do santuário. Então, nós precisamos de empresas que possam nos ajudar a fazer as cercas de fora, que são aquelas telas. Nós precisamos de tubos para fazer as cercas dos elefantes, que são tubos, cabos de aço. Nós precisamos de vigas para fazer o celeiro veterinário. E nós precisamos de doações também. Se empresas quiserem doar, que seja em espécie ou que seja em sucata, para que a gente possa começar efetivamente a construir nessa área provisória, né? Então, para depois olha, Júnia, eu queria te dizer o seguinte, eu fiquei muito apaixonada pelo tema, quando eu recebi fiquei muito indignada também quando eu recebi essa informação como é que é o nome dela? Do Zoo de São Paulo? A Teresita.
Eu não visito o Zoo de São Paulo, porque realmente aquela beleza, eu não acredito naquilo. Eu sei que existem animais ali que estão bem, mas eles estariam bem melhor se estivessem em locais mais adequados. Eu não acredito em trabalho que não aceita a colaboração daqueles que entendem mais do que eles, para poder melhorar as condições de vida daqueles animais. Acho que todo mundo que lida com vida tem que estar sempre aprendendo. Ninguém é dono da verdade, a gente tem que aprender. Eu acho que para a gente melhorar a vida dos animais, a gente tem que chegar uma hora e falar assim, eu não entendo nada disso, como é que faz? Você me ajuda? Isso não existe, a gente não percebe que existe. A gente tem uma entidade aqui especializada em elefantes e que já ofereceu esse trabalho voluntariamente para o Zoológico de São Paulo, acredito até que para outros, e nunca recebeu uma resposta positiva para poder ajudar esses animais. Então, eu quero me colocar à disposição. Eu quero te convidar para a gente vir fazer um outro programa, talvez até a gente combine num dia, só para você falar de traumas dos elefantes, onde a gente possa... Você tem alguns filmes, eu me comprometo aqui com vocês, que eu sei que vai ter muita gente pedindo, para que a gente mostre um vídeo de sequelas de elefantes que vieram de circo, que vieram de zoológicos, para que você... E depois a gente mostre o antes e o depois, para que as pessoas entendam e percebam o quanto é prejudicial esse tipo de vida para esses animais, para leões, para chimpanzés, animais que vivem, eles necessitam viver em sociedade, né? Eu peço que você encerre, por favor, que estourou o programa. E eu peço que você, por favor, passe uma mensagem do que você quiser, Júnia, e já me comprometendo que a Júnia vai voltar. Bom, eu queria dizer que, assim, acho que já ficou claro que os elefantes são extremamente inteligentes, sociáveis, carinhosos, afetivos, são seres maravilhosos. Eu sou suspeita, porque eu trabalho com eles e adoro. Então, eu gostaria do apoio de todos para que a gente possa dar uma vida melhor para esses elefantes que estão em cativeiro, porque eles definitivamente não merecem ser tratados dessa maneira. De que forma as pessoas podem apoiar? Tem algum site que as pessoas possam entrar? Vocês podem entrar no site santuariodeelefantesbrasil.org.br. Estamos também no Facebook, acompanhar o nosso trabalho, e em breve eu espero ter novidades boas lá da área que nós estamos começando, e aí contar com o apoio de todos para efetivamente a gente poder trazer os primeiros elefantes. E no resgate dessa moça que está no Chile, a gente vai estar junto. Caramba. Bom domingo para vocês. Obrigada, bom domingo.